Por exemplo, você pode partir de uma empresa para comparar com o setor. E agora a gente entra numa das minhas empresas preferidas do momento, que é a TSMC, que é a maior fabricante de chips do mundo, né? Então, eu querendo estudar a Taiwan Semiconductor, eu pesquisei partindo dela. Ou seja, na tela da Investing, que eu coloquei inclusive aqui na fonte, comparação, quando vocês clicam nessa tela de comparação do Investing, vocês conseguem ter uma comparação daquela empresa específica, por exemplo, TSMC, com todos os seus pares. O que é muito importante, porque muitas vezes, nem nós analistas, temos de cabeça quem são todos os pares de uma empresa. Mas o Investing já traz para a gente. Ou seja, eu digito no Investing Pro TSMC, ponho na aba de comparação, ele já vai pegar o meu filtro de múltiplos que eu já elaborei previamente, aqueles que eu tinha mostrado para vocês. Esse aqui é o início dele, dívida, margem, lá para o final estão aqueles outros de PL e tal. E ele já vai me comparar a TSMC, aqui com o código TSM, com todos os seus concorrentes. E eu não preciso colocar os concorrentes. Eu posso acrescentar alguns, mas o Investing Pro, ele já me traz os concorrentes da empresa e todos os dados. Imaginem vocês quantas e quantas horas de trabalho eu levaria para buscar todos esses dados, entrando em várias bolsas mundiais, procurando um por uma os resultados, os DRS das empresas, ou seja, seria impossível, vamos ser sinceros, e isso agora, para mim, já está tudo pronto. Então, o meu trabalho é de estudar e analisar, porque, de fato, o Investing Pro já fez todo o resto do trabalho para mim. Bom, como eu mencionei, escolho o alvo e começo a analisar a empresa. Então, o meu alvo hoje é TSMC. Eu já fiz, e eu quis mostrar para vocês aqui também, algo que eu gosto muito, que é a minha página inicial do Investing Pro, eu já deixei com todos os indicadores que eu gosto à mão. De forma que quando eu digito TSMC lá, vai abrir a minha tela, ou se eu digitasse qualquer outra empresa, Petrobras, qualquer empresa, e vai abrir todos esses indicadores, que foi uma tela que eu mesma já fiz para ser a minha tela inicial, porque eu quero que sempre que eu digito uma empresa, ele já me traga todos esses dados sobre essa empresa. Isso, então, vocês podem customizar da forma como vocês bem entenderem, né? Eu customizei da forma que eu mais gosto, quero saber o retorno sobre dividendos, a relação de preço-lucro, o ROI, o retorno sobre capital investido, né? O preço-alvo mínimo dos analistas, o preço atual, o preço-alvo máximo dos analistas, né? Então, aqui, ó, eu já consigo ter, por exemplo, um range do preço dela atual para o máximo, para o mínimo, e isso é muito importante para mim, a capitalização de mercado, a dívida líquida, né, o valor da firma. Então, eu já fiz com que o Investing Pro esteja do jeitinho que eu gosto, a tela inicial, e já me dá todos os indicadores daquela empresa que eu acho que são essenciais para eu começar a olhar para ela. E aí vocês podem colocar os que vocês mais gostarem, ou podem até mesmo copiar a minha seleção. Então, a gente segue aqui com um exemplo prático de ação, caso vocês já queiram sair desse workshop investindo. Essa é a minha análise da TSMC, da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ela é uma empresa que ela é super relevante para quem está de olho na inteligência artificial, porque ela é a maior fabricante mundial de semicondutores. Eles são chamados por muitos do petróleo dos tempos modernos, porque absolutamente tudo que a gente faz hoje envolve semicondutores. Desde uma máquina aí de uma simples calculadora, passando pelo nosso telefone, computador, webcam, qualquer artefato de casa inteligente que cada vez mais cresce, e os veículos hoje em dia. Quem não lembra, no meio da pandemia, que as montadoras simplesmente não conseguiam entregar veículos porque não chegavam os chips, os semicondutores. Os veículos são cheios de semicondutores, então eles são hoje essenciais para a nossa vida. E essa empresa, TSMC, ela tem mais de 70% do market share mundial desses semicondutores.
Para falar um pouco da fabricação de um semicondutor, e aí a gente entende bem a partir daí esse mercado, tudo começa com o design, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar da NVIDIA, que é aquela empresa que é muito conhecida pelas placas de vídeo. A NVIDIA também é muito conhecida por ter subido mais aí de 1.600% desde 2019, que é esse gráfico que eu coloquei. Se o S&P já subiu muito, né, 79, imaginem como são felizes os investidores da NVIDIA, que viram a ação subir 1.607%. A NVIDIA é uma empresa que ela faz o design do chip e ela terceiriza a fabricação para empresas como a TSMC. A NVIDIA é uma empresa muito interessante porque como ela faz o design, mas não fabrica, ela tem margens de rentabilidade muito altas, porque ela não necessita de fábricas tão pesadas, né? Um parque fabril tão grande perto de seu valor, como é o caso da TSMC, que precisa, naturalmente, ela é a fabricante de investimentos em indústria. Porém, a NVIDIA, depois de uma alta tão forte, tão pujante, a NVIDIA já é bem cara, né? A NVIDIA hoje, ela negocia com um preço-lucro aí na faixa aí de 70 vezes, o que já foi maior, mas ainda é um múltiplo que implica um crescimento extremamente forte para o futuro. O que quer dizer? Qualquer tropeço que ela tiver pode significar uma queda bem forte da ação. Se ela continuar crescendo tanto, tudo bem. O mercado poderá continuar pagando múltiplos caros. Porém, se houver algum tropeço nessa história, o risco de queda é grande, porque ela já é uma empresa que precifica muito crescimento na sua história futura. E aí, eu já sempre coloco aqui, esse dado de preço-lucro histórico está no Investing Pro, na parte de explorador de dados. E aí é bastante interessante, porque a gente consegue não apenas ver o múltiplo atual dela, que é bem alto, como também o histórico. Outra coisa que eu uso muito no Investing Pro é a comparação com outros players. E aqui nesse gráfico eu botei a NVIDIA comparada com a Microsoft, que é uma grande empresa, um grande player da inteligência artificial, e com a nossa queridinha de hoje, que é a TSM. E aí a gente vê que o preço-lucro dela é muito maior do que das duas outras empresas, Microsoft e TSM, que também estão no mercado de inteligência artificial, cada uma à sua maneira, né? A Microsoft, vocês conhecem, está bem na ponta, né? Desenvolvendo aí a inteligência artificial que a gente utiliza mais, né? Tipo esses chats. E temos a TSM na outra ponta, que é fabricando o chip. E a NVIDIA, ela faz o design dos semicondutores. Mas nesse gráfico aqui de bolha, eu gosto muito de ver aquilo que eu falei para vocês. Qual é o grande ponto forte da NVIDIA? O ROI, é o tamanho da bolha, está escrito ali. É um ROI enorme. Qual é o ponto fraco? Ela já está bastante cara. É o que mostra ali o preço sobre lucro. E dividendo por ação, nem se fala, as empresas naturalmente estão em fase de crescimento, né? Então, ela não é uma boa pagadora de dividendos. Como essa fase 2 da fabricação de um semicondutor é justamente a parceria para a fabricação. A Intel e a Samsung, por exemplo, são empresas que fabricam seus próprios chips. Mas a maioria, como é o caso da NVIDIA, desenvolvem o projeto e terceirizam a fabricação. E a maioria terceiriza para a TSMC. Para vocês terem uma ideia, a Taiwan Semiconductor, ela, além de ter mais de 60% do mercado total, quando a gente fala em chips mais avançados, ela tem mais de 90% do mercado. De forma que, quanto mais a gente for para uma indústria desenvolvida, veículos autônomos ou aparelhos mais avançados, que é sempre a tendência da tecnologia, mais relevante ela se torna, porque ela tem até 90% de market share nesses produtos que são mais avançados e de maior tecnologia e performance. Além disso, ela vem com o lucro crescendo. E aqui a gente tem o lucro ajustado por ação, né? Lucro por ação ajustado sobre as ações em circulação da TSMC. E aí a gente vê uma crescente também
um dado que já vem prontinho pela Investem Pro na aba Finanças da empresa. E aqui, mais um gráfico da ferramenta Investem Pro, que compara e mostra o histórico não apenas de receita, mas também de lucro bruto e de EBITDA. Então, a empresa não apenas cresceu a receita, como também cresceu o resultado operacional pelo EBITDA e cresceu o lucro. Então, ela vem crescendo em vendas e em qualidade de resultados. E aí, algo muito bom que a Investem Pro tem, que é a opção projeções. Muitas vezes a gente não tem tempo e nenhum know-how, até mesmo nós analistas, para fazer uma boa projeção de empresas que estão tão longe, né? E aí a Investem Pro, ela tem essa ferramenta projeções, onde eu consigo acessar as projeções do mercado. E aí aqui eu coloquei para vocês as projeções, né? Tá aqui na fonte Investem Pro, na ferramenta Investem Pro, investem.com, na ferramenta Investem Pro projeções, onde a ferramenta me traz já a projeção da receita, que é feita pelos analistas, muitas vezes analistas aí que acompanham a empresa por muitos e muitos anos, ou seja, pula etapas,